Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X, voltei. Tô dizendo isso porque eu já gravei um vídeo para vocês, já editei, já tô aqui no esquema de publicar. E tenho evitado, né, galera, gravar mais de um ou dois vídeos por dia e também editar e publicar para vocês, porque toma muito do meu tempo. E ficar falando aí sobre sistema e principalmente política brasileira rouba minha brisa, cara. Tira minha sintonia totalmente aqui do padrão. Cara, mas tava aqui sem fazer nada, ia esperar o horário de trabalhar. Meu Xbox deu tela verde da morte e já me deixou muito mais chateado do que eu já estava. Fiquei meio revoltado aqui. Aí abri meu celular para procurar umas notícias e aí eu vi essa notícia do qual eu quero comentar com vocês. Sabe, é porque tem coisas que me incomodam tanto, cara, que eu preciso falar. Já gravei um vídeo extenso, com quase 30 minutos, editei, demorou para renderizar. Mas, cara, não tem como não falar, porque vai surgindo um monte de coisas na minha cabeça. E eu acho que algumas pessoas aí vão gostar, vão se identificar com as coisas que eu falar aqui. Ou vão gostar de saber o meu comentário sobre determinada notícia, que talvez ela nem tenha se inteirado, nem tenha se interessado em saber. Mas tenho que falar, cara. Eu tenho que falar porque me incomoda. Me incomoda pra caralho. Sabe o Weintraub? O Weintraub, o ministro da Educação no Brasil, o judeu nazi fascista. É até estranho, né, você usar esses termos nazistas, fascistas, nas mesmas frases onde você usa o termo judeu, mas é isso que esses caras são. E não é tão assim comum, né, você juntar as duas coisas, judeu e fascista. Né? É só você observar que nas manifestações do Brasil, pela pátria brasileira, manifestações nacionalistas, tá cheio de retardado carregando a bandeira de Israel lá. Não faz o menor sentido para mim, mas é o que a gente mais acompanha por aí. Então, o Bolsonaro, juntamente com o Olavo de Carvalho, seguindo suas instruções, suas orientações, eles conseguiram escolher um ministro da educação que não tem educação, cara. Um cara sem educação completamente, e sabe, em todos os aspectos, né, do termo em si. Sabe, é um cara que é um analfabeto, e de vez em quando a gente está dando risada aqui, debochando, humilhando com as bobagens que ele escreve nas redes sociais. Muitas vezes a função dele no governo Bolsonaro é fazer parte da Esquadrilha da Fumaça, onde é só para criar polêmica artificial, desviar a atenção do público e promover aquela polêmica para a opinião pública ficar debatendo. Tanto o Weintraub como a Damais, Ricardo Salles, Ernesto Araújo, Esquadrilha da Fumaça. Eles estão lá para sabotar o governo, pelo menos o setor público, sabotar a imagem do Brasil e fazer fumaça. Então esse Weintraub usa muito as redes sociais para falar merda. E às vezes ele é incapaz sequer de escrever certo as merdas que ele fala. Sabe? Hoje a gente está num tempo moderno que tem corretor ortográfico, cara, no computador, no seu celular. Qualquer coisa que você vai publicar nas redes sociais, tem lá um corretor ortográfico que te impede de escrever bobagem. Mas o cara é tão animal, ele é tão estúpido, analfabeto, que nem um corretor ortográfico salva o cara. Chega ao ponto do cara escrever impressionante com C. Cara, ele é ministro da Educação no Brasil e escreve impressionante com C. Impressionante isso, realmente, cara. E além desse tipo de falta de educação, tem a questão da parte intelectual. Que não é só não saber escrever. É o cara não saber, sabe, coisas básicas, como fazer uma conta. Apesar de ser um ministro da Educação e não saber falar português, porque talvez ele tenha se formado em economia, ele também não sabe fazer conta com chocolatinho e porcentagem. Sabe? É uma coisa absurda, mas é o que aconteceu. E a gente está pedindo simplesmente que 3 chocolatinhos, 3 desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio. Meio, não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa. A gente não. Esses 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar. Não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. É só isso que a gente está pedindo. E também tem aquela questão dele não saber a diferença entre Kafka e Kafka. Sabe? Para ele é a mesma coisa. Um espetinho de carne moída e um filósofo. Para ele é a mesma coisa, ele confunde os nomes e tá valendo. Isso. Outra coisa, eu sofri na pele, eu sofri um processo
Está documentado, está escrito. Inquisitorial, um processo administrativo interno, e fui inocentado, fui arquivado. Mas durante 1 ano e 8 meses, eu fui investigado, processado, julgado. Está escrito inquisitorial e sigiloso. Que eu saiba, só a Gestapo fazia isso. Ou no livro do CAFTA ou a Gestapo. Processo você vai e tem acesso. Ou no livro do CAFTA ou a Gestapo. Isso é o ministro da educação do país. A que nível chegamos, cara? Sabe, esse animal, ele é totalmente mal educado também, em outro termo, né, que eu quero dizer, né? A questão do bom senso, a questão dos códigos éticos e morais, a conduta, o comportamento em sociedade. Ele é incapaz, né, de sobreviver em sociedade, se manter íntegro, eu digo fisicamente, porque ele vai provocar o desprezo, o nojo e a reação de algumas pessoas pelo seu próprio comportamento. Não tem jeito, cara. Sabe, ele é de diversas formas, inclusive nas suas respostas, nas suas questões, né, nas suas falas, ele é agressivo com as pessoas, ele ofende, ele ataca, ele faz muita fake news. Sabe, é um negócio absurdo, as piadinhas fora de contexto, né, o péssimo gosto, às vezes, para forçar uma situação. Né, fez aí piada aí recentemente com a China, né, já fez piada com mulheres, já fez piada, né, em tom agressivo e ofensivo com o pessoal que estava lá criticando, né, a baderna que é o Ministério da Educação, justamente com a questão lá do Enem. Em diversos pontos ele está sempre fazendo uma lacrada, sempre está lacrando. Chegou ao ponto dele usar um óculos, daquele do meme lá, da lacração lá, e colocar o óculos e soltar o microfone e sair falando. Tipo, lacrei. Falou uma merda que ninguém entendeu e lacrei. Mas ninguém entende nada, cara. Você fica olhando lá o bizarro, o bizonho atuando. É só isso. Mas pode apostar. A gente aqui está super bem intencionado de fazer o que é o melhor para a República, para as pessoas e para o pagador de imposto. No começo do ano, eu acho que ou gente incompetente ou gente de má fé falou que a educação e o ensino ia acabar, não ia ter verba, ia ser um corte monstruoso. E tudo isso a gente viu que estava errado. Está 100% descontingenciado. E eu só tenho mais uma coisa a falar. AB's out. Mas a última desse cara foi o que me incomodou, né, que fez eu vir aqui gravar mais um vídeo para vocês. Um médico lá no Equador, você sabe que o Equador está passando uma situação dramática por conta do coronavírus. Ele fez uma postagem onde ele faz um comentário, né, sobre a morte da sua sogra, vítima do coronavírus, e o animal do Entraub usou isso para fazer uma piada, cara. Nessa piada que você está vendo aí. O cara falou da morte da sogra, e aí ele faz aquela piadinha, né, tipo meio que de insinuação, né, tentando ser inteligente. Mais uma morte suspeita. Ou seja, né, o médico comentou da morte da sogra, e ele era o médico da própria sogra, né, no evento da morte dela, e aí ele levanta uma tese, né, engraçada de que mais uma morte suspeita. E o que ele quis dizer é que talvez o cara tenha matado a própria sogra. Sabe, é o que eu fico pensando, mano. O que tá na cabeça de um cara para usar, né, uma coisa como essa, né, e simplesmente fazer uma piada para se aparecer? Né, para fazer brincadeira, deboche com as vítimas do coronavírus, né, ou para fazer uma piadinha com a China, ou para insinuar que o cara matou a própria sogra. Sabe, eu fico pensando, eu acredito de verdade, galera, que você não pode praticar censura abertamente, né, e você tem que deixar os caras falarem suas merdas. É até útil pra gente desmascarar aí o neofascista que está enrustido aí na sociedade. Deixa o cara falar. Que aí você identifica bem quem ele é. Ele mostra o caráter dele. Mas tem situações que não tem como, cara. Eu acho que o cara tem que ficar quietinho. Principalmente quando ele fala uma merda, e depois é esculachado. Quando a galera vai responder as merdas que ele fala, vai criticar, vai cobrar sobre o que ele disse, ele tem que ficar quieto, ele não pode falar nada, debater. Ou daí em diante ele querer censura, que é o que eles fazem muito. Quer falar merda à vontade, mas não quer que ninguém fale nada pra ele. Porque fazer piada com pandemia, nesse momento aí, com milhares e milhares de mortos, pessoas aí em situações graves em UTIs, famílias chorando, e o cara fazer piada com coronavírus, eu não sei, cara. Eu acho que ultrapassa a questão do humor. Tem gente que fala de humor negro, ou tem aquele humor, né, de mau gosto, mas não é só isso, cara.
De vez em quando você pega um humorista, né, atravessando as ideias aí, sendo exagerado, e ele é crucificado nessa sociedade às vezes, né, e eu acho que também é certo exagero, porque ele tem o público dele. Ele faz piada para aquele público que dá aquela risada, né, dentro do seu círculo de amigos, daquela galera que gosta de fazer piada semelhante, daquela galera que está meio descompromissada, né, com a conduta ética e moral, né, a sua máscara perante a sociedade. O cara dá risada. Dá risada, não era pra dar, mas eu dou risada, faço a piada, não era pra fazer, fica nisso. Mas, cara, autoridade pública não. A autoridade pública não tem esse direito, não tem... sabe, ele não pode fazer isso. Ele representa outras pessoas. Ele tem uma postura a zelar, a posição que ele exerce. Ele tá ali, diante de outras pessoas, representando essas pessoas. E ainda mais um ministro da Educação, que vai além de questões, né, como ser analfabeto ou não saber fazer conta, vai da questão do código de conduta das pessoas dentro da sociedade. A educação também inclui isso. Como você se comporta, né, dentro dos códigos éticos e morais dentro da sociedade. E, cara, não dá para o ministro da Educação fazer esse tipo de piada. Sabe, não faz sentido, dá até revolta, dá desprezo. Você tem que criticar, você tem que se incomodar com isso. Ah, o cara tá falando que morreu a sogra dele. É, meio suspeito isso aí, o médico matou a própria sogra. Se você pegar o contexto da história do cara, né, do cara que fez a postagem, o médico, é um negócio... Aí você fica com mais nojo ainda do ministro da Educação. Esse judeu otário aí. Porque o cara explica que tá há mais de não sei quantos anos, né, como profissional na área de saúde, atuando inclusive em áreas mais delicadas, né, como UTIs, tratamento intensivo, e o coronavírus força muitas das vítimas a precisar de socorro especializado em UTI, e ele é chefe de setores assim, sempre foi, e está traumatizado com o que está acontecendo, com o número de vítimas. Ele diz que perde cerca de 80% dos seus pacientes que chegam a ser entubados e precisar dos respiradores. 80% morrem, cara. Ele fala de 3 entre 4 morrendo. E uma dessas pessoas que morreu foi a sua sogra. Uma sogra que ele considerava como mãe dele. E de repente ela saiu um dia na rua, mesmo com os avisos e tal. Foi só ao mercado ali, sem perigo nenhum. E acabou contraindo o vírus em algum momento. E não apresentou esse quadro, né, que vai evoluindo aos poucos, né? Rapidamente ela adquiriu uma febre, precisou de socorro médico e já evoluiu para a morte. E o cara, que era chefe de UTI, o médico, né, antigo na profissão, não pôde fazer nada. A sogra que ele considerava como mãe dele. Eu entendo essa lenda da sogra ruim, né, que gera esse tipo de piada idiota aí. Mas eu já penso que essa questão do genro achar a sogra ruim, né, não é bem assim não, galera. O cara só se incomoda com a sogra quando a sogra não gosta dele. E o que não é o caso desse médico aí. Sabe? E também não chega ao ponto de você desejar a morte e tal, né? Mas o caso do médico ali, você percebe que o cara, ele fala com um tom comovido, né, na postagem. Você vai entendendo o contexto da história. Não era para estar fazendo piada, cara. Não era o momento, não era o contexto, né? Não é a posição, o cargo que ele exerce. A gente não merece esse tipo de gente no poder, cara. O Brasil não merece esse tipo de gente bizonha liderando a nação. Sabe? Eu acho que tem que ter um mínimo de postura, um mínimo de ética, um mínimo de bom senso quando você vai falar ao público e evitar esse tipo de conduta aí, porque só mostra a verdadeira face de quem faz. Quando o Bolsonaro fez a piadinha do não sou coveiro, o cara perguntando das mortes no Brasil, ele respondeu não sou coveiro, não tão agressivo até, mas sempre tem um idiota que dá risada, então fica parecendo que é piada. É a mesma coisa, é o mesmo contexto. É morte suspeita. Sempre vai ter um idiota que vai fazer o kkkk, vai dar risada, né? É agressivo, é de péssimo gosto, né? É de uma falta de educação assim absurda. E é o bizonho que a gente tem como ministro da Educação. Eu fico pensando aqui, galera, só entre nós. Esse tipo de gente não pode conviver em sociedade, sabia? A gente não pode tolerar esses caras aí. Nem sendo seu próprio vizinho, muito menos um ministro, uma autoridade pública. Sabe? Não tem como, cara. Eu acho que esse filho da puta, é isso mesmo, esse filho da puta, ele tinha que pegar, né, e se ele quiser contar esse tipo de piada idiota, né, se comportar como ele se comporta, ele tem que largar a mamadeira aí da teta do governo, voltar lá pra sua mamadeira de piroca, se juntar lá no chiqueiro, com seus parceiros portos lá, e contar esse tipo de piada pra puta que te pariu, cara. Mais conhecida como sogra da esposa dele.
Retardado, animal. Receita pra fascista, cara. Eu vou passar em outro vídeo, mas a vontade é de